Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do português para concursos e agora a gente aí com foco na banca Sebrasp. E aí fala para mim quem é que está super animado com o concurso do CNJ, com o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente sabe que português virá arrochado, não é isso? Nós já estamos aqui no nosso canal trabalhando há várias aulas com resolução das últimas provas da banca Sebrasp, e aí você sempre atualizado, e hoje eu peguei um tema específico, que é o sinal indicativo de crase. Se você está se preparando para qualquer concurso que vai ser organizado por essa banca, a gente já tem um curso maravilhoso e completo no nosso site. Então, é só entrar no alinerise.com.br, beleza? Tem um método RISE, tem português para professores, tem só tudo de que vocês precisam para ser aprovados. E temos um curso específico para o Tribunal Superior Eleitoral com questões da banca, método RISE, questões da banca Sebrasp, e agora eu vou gravar um curso novíssimo para essa banca. Fala para mim, quem é que está aí super animado com o TSE? Me conta.
Então, vamos começar a nossa brincadeirinha, mas antes disso, eu já vou pedir para que você deixe o seu like, para que você deixe o seu comentário no nosso vídeo e que nos ajude a compartilhar, para que a humanidade venha aí para a nossa aula, beleza? Então, vamos começar a nossa brincadeirinha. Crase é problema para alguém ou não? Professor, eu só tenho dúvida quando eu estou sozinho lá na hora da prova. Quando a gente está resolvendo assim, todo mundo junto e misturado, não tenho dúvida nenhuma. Dúvida é só quando eu estou sozinho. É o caso de alguém? Na minha opinião, crase tem sido o menor problema. Então, questões mais tranquilinhas têm sido realmente sinal indicativo de crase. Examinador só arrocha um pouco mais quando ele coloca o termo regente longe do termo regido. Aí ele dificulta um pouquinho mais o nosso trabalho. Mas normalmente é um conteúdo que vocês têm dificuldade ou não? Fala para mim aí, por favor. Então, boa noite, Bianca, querida. Como é que você está? Gente, hoje é Dia dos Namorados. Eu acho que é dia de estarmos aqui, não é? Eu estou olhando esse tanto de gente na live, eu falei, gente, cadê os alunos? Acabei de me lembrar que é Dia dos Namorados. A humanidade deve estar fazendo o quê em um Dia dos Namorados à noite? Namorando? Não, estudando português, é claro. Quem está comprometido está bem aqui para poder ser aprovado. Bianca, minha querida, quanta saudade de você, como é que você está? Podemos começar? Então, vamos lá. E fala para o povo largar namorado, meu povo, e vir para cá, porque é dia de estudar, pelo amor de Deus. Então, vamos. Olha só. Eu coloquei algumas questões de sinal indicativo de crase, questões novinhas da banca Sebrasp, e aí eu vou fazer um resumo rápido. Eu sei que não precisa, porque vocês se lembram de tudo, tudinho, mas farei um resumo rápido e aí eu termino de aplicar pontos que ficaram faltando na resolução de questões. Tudo bem? Denise, querida, como é que você está? Saudade! Então, vamos. Aí, olha só. Nós sabemos, eu sei que eu não preciso dizer, porque só todo mundo sabe, que a palavra crase indica que ali houve uma fusão. Fusão de quê com quê? Isso mesmo, a ordem importa. É fusão da preposição a com o artigo, não é o contrário. É só você pensar, por exemplo, quer ver? Olha só. Se eu coloco, por exemplo, que eu gosto, vou colocar aqui a preposição, colocar do livro. Eu gosto do livro de Machado de Assis. Vocês concordam que primeiro eu tenho a preposição de e depois o artigo o? Quando eu coloco estou no estúdio, primeiro eu tenho a preposição em, depois eu tenho o artigo o. Preposição mais artigo, preposição mais artigo. Quando eu tenho um a com crase, então, primeiro, seguindo a mesma lógica, eu vou ter a preposição a para depois ter o artigo a. Então, acaba que o mesmo fenômeno que acontece aqui, que é preposição mais artigo, aqui, preposição mais artigo, aqui também é preposição mais artigo. Então, acaba que o primeiro azinho que aparece, quando a gente trabalha com o sinal indicativo de crase, é o a, o quê? Fala para mim, preposição. Então, o primeiro conceito óbvio, que eu sei que eu não preciso dizer, que todo mundo sabe. A palavra crase indica que bem ali apareceu uma fusão da preposição com o artigo. Então, o que nós vamos fazer? Toda vida que você tiver de decidir, imaginem, você está escrevendo, ou o examinador pergunta se a crase é facultativa ou obrigatória. O que nós vamos combinar? Haverá um A, deixa eu até apagar esse rabisco bem aqui, para a gente já ir colocando a teoria. Mas fala para mim, por favor, se essa ideia de primeiro ser uma preposição e depois um artigo, isso ficou ok? Por que eu falo? Porque faz só toda a diferença. Por quê, professora? Vamos imaginar. Existe um A pelo meio do caminho, eu preciso saber se tem ou não tem crase. Então, eu vou olhar para trás e vou avaliar qual é o termo regente. E o termo regente vai ter de pedir este primeiro elemento que a gente acabou de comentar, que é a preposição a. Depois, eu olho para frente e analiso o termo regido. E o termo regido, no mínimo,
tem de ser uma palavra feminina para poder aceitar o segundo elemento, que é o artigo definido feminino. Juntei termo regente e pediu preposição. Lá na frente é um termo regido, não está indefinido e é feminino, então nós vamos colocar com o sinal indicativo de crase. Vocês concordam comigo que esse daqui é o conceito básico que todo mundo sabe? Nem precisaria ter comentado. Esse é o conceito básico que a gente já domina, que é pediu preposição lá na frente feminino singular, então a gente coloca com sinal indicativo de crase, beleza? Eu vou fazer uma revisão bem rápida dos pontos mais importantes. É claro que nós não vamos contemplar tudo de sinal indicativo de crase, mas eu vou revisar alguns pontos importantes. Então, olha só. Quando eu digo a vocês, por exemplo, que eu fiz referência à prova do TSE. Eu vou até colocar antes da seguinte forma: eu fiz referência a concurso, eu fiz referência a concurso, eu fiz referência a concursos, a concursos. Professora, por que você está repetindo? Já vou justificar. Eu fiz referência a provas, vamos completar. A prova e a prova. Pronto. Eu quero saber o seguinte: quando eu falo que eu fiz referência, quem faz referência a alguma coisa. Concordam comigo que este a que aparece aqui é o a preposição, comando do termo regente. Esse termo regente pode ser um nome ou pode ser um verbo. Neste caso é um nome, regência nominal. O que vem depois é um complemento nominal e a preposição é obrigatória. Beleza? Agora, aqui a gente tem alusão a. Aí a minha pergunta é: alusão a concurso, vocês acham que está certo ou está errado? Ou deveria ser alusão ao concurso? Fala para mim, eu gostaria que vocês me respondessem, depois eu volto lendo os comentários, tá bom? Então, vou perguntar de novo. Vocês acham que é correto falar alusão a concurso ou deveria ser alusão ao concurso? Professor, eu acho que fica muito feio a alusão a concurso. Eu acho que deveria ser ao. Preste atenção. O a que apareceu é o a preposição. Não tem como negociar. É um comando do verbo, do nome, é uma regência nominal, termo obrigatoriamente preposicionado. Perfeito. Mas o que vem depois é um substantivo. E o substantivo pode, preste atenção, o substantivo pode vir acompanhado por um artigo, por um adjetivo, por um pronome ou por um numeral. Então, artigo, adjetivo, pronome e numeral, eu tenho a obrigatoriedade de colocar ou eu posso colocar? Eu posso ou não, dependendo do que eu quero dizer. Então, a obrigatoriedade aqui é da preposição. O artigo, quando a gente sente a necessidade de falar ao concurso, referência ao concurso, este artigo vai depender do que eu quero dizer. Porque se eu coloco o artigo, eu estou trabalhando com uma ideia definida. Se eu não coloco o artigo, eu estou trabalhando com uma ideia indefinida. Então, repito, substantivo é o elemento nuclear, e as classes que acompanham artigo, adjetivo, pronome ou numeral, eu posso colocar acompanhando o nome ou não. Repito, depende da minha intenção discursiva. Então, aqui, eu poderia falar que eu fiz, olha só, eu fiz alusão ao concurso. Eu poderia colocar o artigo acompanhando? Poderia. Se eu faço isso, a ideia é uma ideia definida. Mas eu também poderia não colocar o artigo aqui. Quando eu não coloco o artigo, então isso quer dizer que a ideia está indefinida.
Logo, temos duas estruturas corretas. Fiz alusão ao concurso ou fiz alusão a concurso. Duas estruturas igualmente corretas, mas com ideias diferentes. Uma é definida e a outra é indefinida. Agora, da mesma forma que eu fiz isso com singular, podemos fazer com plural, referência aos concursos ou referência a concursos. Aos concursos, de novo, é uma ideia definida e a concursos é uma ideia indefinida. Só para fazer lavagem cerebral, que vocês sabem que eu adoro fazer lavagem cerebral, preposição é neste caso, é uma obrigatoriedade. O artigo é que depende do que você quer dizer. Se eu não coloco artigo, ideia indefinida. Se eu coloco artigo, ideia definida. Beleza? Então, pronto. Da mesma forma que eu consegui omitir o artigo nos primeiros casos, ou colocar isso com o masculino, eu posso fazer o mesmo com o feminino. Eu posso falar que eu fiz alusão às provas ou alusão a provas. Aí preste atenção. Alusão às provas. Agora, com certeza, houve uma o quê? Fala para mim. Uma fusão. E se teve fusão, então tem crase, mas preste atenção. Se eu coloquei o artigo, então ele vai ter de acompanhar o substantivo. Se o substantivo está no plural, o artigo tem de estar no plural, então é óbvio que eu tenho de colocar o S. Então eu fiz alusão às provas. Quando eu coloco com o S, é porque eu coloquei o artigo, logo, esta ideia é uma ideia definida. Ou, como a gente acabou de identificar nos anteriores, eu poderia colocar apenas a preposição, não colocar o artigo. Se eu não coloquei o artigo, não teve o S, é claro. Se eu não coloquei o artigo, então aqui não é fusão de preposição com artigo. Então, se eu não coloquei o artigo, então não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Tudo bem? Então, neste caso aqui, eu vou dizer que eu fiz alusão a provas, e neste caso, a ideia é uma ideia indefinida. O que é comum os examinadores fazerem? Colocarem, por exemplo, alusão, mete crase aqui, a provas. Não pode. Eu vou dizer de novo. Se o substantivo está no plural, ao colocar um artigo, esse artigo tem de estar no plural. Eu colocarei as provas. Se eu não coloquei o S, é porque não teve artigo. Se não teve artigo, não teve fusão. Se não tem fusão, não tem crase, é uma combinação absolutamente lógica. Combinado? E é muito comum o examinador sugerir isso aqui. O que não pode, nunca. Ou é as provas, ou apenas a provas. Fala para mim, por favor, se ficou claro o que eu acabei de dizer. Diga sim, não, não sei, sei lá. Diga aí, por favor, se está tudo ok. Agora, eu fiz a alusão, preste atenção, a prova, eu posso colocar o artigo acompanhando, e aí eu coloco a prova, coloquei preposição e artigo tem fusão, se tem fusão tem crase, então aqui, de novo, a ideia é uma ideia definida. Professora, então, seguindo a mesma lógica do que aconteceu com o masculino, aqui eu não coloquei artigo, eu não coloquei artigo, eu não coloquei artigo e indefini. Então, professora, eu poderia também indefinir retirando o artigo? Poderia. De maneira muito lógica, porque é o que aconteceu com os outros, é possível deixar apenas a preposição e não colocar o artigo como recurso de indefinição. Agora, preste atenção e seja obediente. Você está escrevendo para prova de concurso público, no WhatsApp, para a vida, no seu trabalho, não importa. Se o termo regente pediu preposição e lá na frente é feminino singular, pediu preposição, lá na frente é feminino singular,
escreva com crase. Professora, se você diz que se tem preposição e lá na frente é feminino singular, que é para eu escrever com crase, então, professora, preste atenção. Se é para eu escrever com crase, então você está me obrigando a definir? Não. Quando você escreve e não utiliza com este formato de termo regente pediu preposição e lá na frente é feminino singular. Quando você escreve e não coloca crase, na sua redação em prova de concurso, o examinador sempre fala que está errado. Ele entende como erro de regência. Ele não vai reconhecer que você omitiu o artigo porque você queria indefinir. Ele não vai aceitar porque ele sabe que a gente não faz isso de maneira consciente, concordam comigo? Então, quando você quiser indefinir um termo que pediu preposição e lá na frente é feminino singular, você pode indefinir. Só que você vai indefinir de outra forma. Como, professora? Vamos falar aqui agora. Você falaria, por exemplo, que fez referência a uma prova. Fez referência a qualquer prova. Você pode indefinir, fez referência a alguma prova. Você pode indefinir, não tem nenhum problema, mas você vai indefinir colocando artigo indefinido ou pronomes indefinidos. Apesar de essa estrutura aqui ser uma estrutura lógica, você não deve escrever desse jeito. Já houve questões, recentemente a banca Sebrasp não tem perguntado, mas já houve questões em que o examinador falou, por exemplo, que na linha tal, o sinal indicativo de crase poderia ser retirado sem prejuízo sintático e com alteração semântica. Quando ele fala que eu consigo retirar sem prejuízo sintático e com alteração semântica, ele está pedindo para eu tirar o artigo, porque eu iria indefinir, e não teria prejuízo porque ficaria a preposição. Mas sabe aquele ditado de que manda quem pode obedece quem tem juízo? Ele pode me mandar tirar esse sinal indicativo de crase para indefinir, mas nós não podemos escrever assim nunca. Mas nunca mais o examinador colocou com este tipo de comando. Então acaba que o que a gente vai combinar é pediu preposição, feminino singular, mete crase. Ufa? Então vamos lá. Agora eu escolhi, depois de ter feito essa revisão básica, eu escolhi algumas questões da banca Sebrasp, vamos avaliar se precisaremos de mais alguma teoria, e aí a gente vai fechando essas perguntas, e tudo prova novíssima, tá vendo? Para auditor, Anvisa, tudo prova novinha. É no mínimo um item de crase por prova, beleza? Pessoal, só lembrando que quem for fazer Tribunal Superior Eleitoral, CNJ, banca Sebrasp, tem trabalhado de maneira muito interessante. Algumas provas têm sido um pouco mais tranquilas, mas esses concursos são concursos maiores. Então, não tenha dúvida de que português virá de maneira um pouco mais apertada, principalmente Tribunal Superior Eleitoral. E aí, um detalhe: para estes dois concursos, a redação será corrigida por 2 avaliadores. Redação, presta atenção. Um avaliador vai corrigir o conteúdo e outro vai avaliar a parte de língua portuguesa. E a banca Sebrasp colocou como fórmula de correção que a nota que você vai tirar é a nota de conteúdo, imagina, vale 20, você tirou 20, menos 10 vezes o número de erros pelo total de linhas. Para sua redação do Tribunal Superior Eleitoral e CNJ, errou uma vírgula, é como se tivesse errado 10. Errou um sinal indicativo de crase, é como se tivesse errado 10. Nos dois concursos, a redação será corrigida por 2 avaliadores e o erro gramatical tem peso 10. Tá vendo só? Então, o que a gente revisa aqui nos itens que estamos julgando é muito importante para a gente não errar, mas também é importante para a sua produção de texto. Perfeito? Eu vou ler a questão, depois eu volto e leio os comentários, tá bom? Mas eu volto e leio posteriormente. Aguenta aí só um pouquinho, só para a gente não perder o raciocínio. Então, ó, questão número 1. Deixa eu só molhar o bico aqui, aguenta aí.
É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em perante a sociedade. A imagem organizacional pública tem valor estratégico na medida em que interfere diretamente no relacionamento da organização com diferentes atores, bem como na legitimação e credibilidade perante a sociedade. Poderíamos colocar um sinal indicativo de crase aqui? Diga sim ou não, por favor. E aí, o que que vocês acham? Acabamos de falar que crase é a fusão da preposição a com o artigo a. E não é possível combinar duas preposições diferentes. Qual é a classe da palavra perante? Ai, professor, eu não me lembro. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, perante. Perante já é uma preposição. Então, não tem como colocar a preposição a lá na frente. Então, uma orientação que nós temos, e eu sei que você sabe, é: se eu já tenho uma preposição diferente da preposição a, não tem como colocar sinal indicativo de crase, porque não dá para combinar duas preposições diferentes. Isso só é possível colocar crase depois de alguma preposição, só com a preposição até. Eu posso dizer que eu fui até a padaria com crase ou sem crase. Crase facultativa porque alguém inventou. Eu só estou dando o recado, quando eu nasci já era desse jeito. Então, o único caso que dá para colocar crase depois de alguma outra preposição é com a preposição até. A todas as outras, qualquer outra preposição, se já tem uma, eu não coloco a outra. Tudo bem? Então, aqui, se perante já é preposição, então esse a que aparece depois é só o artigo. Então, dá para colocar crase? Nunca na vida. Então, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a? Nunca, 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 nunca. Não pode de jeito nenhum. Ufa! Fala para mim, por favor, se ficou claro para todo mundo. Diga sim, não sei, sei lá, professora. Fala se ficou ok. Então, vamos. 2. Você preferiria concurso da Anvisa, viu, pessoal? Prova normalmente muito boa, concurso para agência reguladora. Você preferiria a máquina prazerosa à vida real? O emprego do acento indicativo de crase no vocábulo a justifica-se pela regência do termo prazerosa, somada ao fato de a palavra vida ser do gênero feminino. Vamos parar bem aqui? O cuidado que a gente tem de tomar é sempre identificar de maneira correta qual é o termo regente. Quem é que está pedindo a preposição? É o que ele colocou neste comando. Aí veja que aqui nós temos: você preferiria. Espera aí, que meu computador está teimoso. Você preferiria a máquina? Você prefere a máquina prazerosa e prefere isto à vida real. Acaba que quem prefere uma coisa à outra. Eu não prefiro mais português do que matemática, eu prefiro português a matemática. Então, quem está pedindo preposição aí, não é o prazerosa, não é prazerosa a vida. Eu falo, que esta é uma comida prazerosa para a sua vida. Não, não é isso. Então, eu estou preferindo uma coisa a outra. O termo regente não é o nome, o termo regente é o verbo, beleza? Então, aqui, o item é verdadeiro ou falso? Falso, porque ele falou que justifica-se pela regência de prazerosa, mentira, e é pela regência de preferir, perfeito? Então, de novo, questão falsa. Tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha. Crase normalmente não tem sido problema, viu? Questão número 3. Este concurso foi muito bom, tá? Muito, muito bom. No segmento a essa situação,
poderia ser corretamente inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo a, em razão da presença do pronome essa. Vamos avaliar. Embora muitas pessoas do mundo de hoje sejam tentadas a gastar mais tempo em mídias sociais do que talvez deveriam, é o impulso das trocas linguísticas que as está levando a essa situação. Olha, olha. Aquela orientação básica que a gente recebe ao longo da vida, que eu consigo trocar, tirar uma palavra feminina e colocar uma palavra masculina para avaliar se teria crase, isso é muito válido. Porque se eu tiro o feminino e coloco o masculino, por exemplo, na frase anterior, ó, ele falou que prefere a máquina prazerosa à vida real. Eu poderia falar que eu prefiro a máquina prazerosa ao convívio social, ao convívio. Se ao colocar o masculino dá o ao, então com o feminino dá o a com crase. E aí, a maior probabilidade, mas não é absoluto, é que antes de pronomes a gente não consiga colocar artigo. A maior probabilidade é que antes de pronome não tem artigo. Se não tem artigo, não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Beleza? Então, aqui, quando a gente lê, é o impulso das trocas linguísticas que está levando a essa situação. Eu poderia falar que está levando ao esse contexto. Acham que daria para falar desse jeito? Que está levando ao esse contexto? Não, está levando a esse contexto. Vocês estão vendo que se leva, leva a e levou a esse contexto. Então, se o pronome masculino repeliu o artigo, então o feminino também repele. Dá para colocar a crase aqui? Nunca na vida. O que acontece com o masculino acontece com o feminino. Se o masculino não aceita o artigo, o feminino não aceita. E o que eu oriento é a gente até pensar o contrário. Contrário como, professora? Quando é que não vai ter crase? Primeiro, quando o termo regente não pedir preposição. Segundo, quando o termo regido não aceitar o artigo. Ou por ser indefinido, ou por ser uma palavra masculina. Vou dizer de novo. Quando é que não vai ter crase? Primeiro, quando o termo regente não pedir preposição. E segundo, quando o termo regido não aceitar o artigo por algum motivo. Ou porque é indefinido, ou porque é masculino, ou porque naturalmente essa palavra repele. E neste caso, o pronome naturalmente repele o artigo, beleza? Então, aqui não tem como colocar crase nunca na vida. E ele falou que poderia ser corretamente inserido. Não pode. Mentira. Beleza? Então, próxima questão, questão número 4. O emprego do sinal indicativo de crase, esse aqui foi para auditor fiscal do Espírito Santo. O emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em a porta do apartamento é obrigatório. Ó, há casos de crase que a gente chama de crase engessada ou fossilizada, que são expressões que naturalmente já surgem com o sinal indicativo de crase. Locuções adverbiais femininas, por exemplo. Quando eu falo que o aluno está à vontade, que a notícia veio à tona, coloco-me à disposição, sentar-se à mesa, viver à sombra de alguém. E aí, quantos outros exemplos aí incontáveis. Locuções adverbiais femininas, beleza? Mas tem de ser feminina. É claro, um critério básico é não estar indefinido e ser feminino. Então, aqui a gente tem assim, ó. Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, o que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conhecia antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas não para incomodar os moradores. Avisava gritando: não é ninguém, é o padeiro. Quando ele falar deixar o pão, deixou o pão onde?
à porta do apartamento. É uma locução adverbial feminina e a crase é obrigatória, beleza? Então, deixou o pão e deixou onde? À porta do apartamento. Então, neste caso, é uma locução adverbial feminina, crase obrigatória. Tá todo mundo bem, meu povo? Vai dizendo aí sim, não, não sei, sei lá. Então, vamos lá. Próxima, questão número 5. Temos o seguinte. À direita, o texto é grandão, né? Mas a gente vai para o ponto específico. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório. Veja só. Aqui a gente tem à direita, peraí que daqui para amanhã eu acho. Deixa eu ver onde é que tá. Penúltimo período. Aqui, à direita. Eu vou pegar aqui o período, ó. Sem o E, eu talvez não tivesse estudado ali. Não me sentaria no comprido banco, onde o último da esquerda era o preto Bernardino, e à direita, o rosto lindo de Lélia. Esse à direita é exatamente igual ao à porta. É uma locução adverbial feminina e a crase é obrigatória. Beleza? Tem caído bastante, viu? Crase com locuções adverbiais, mas é claro que tem de ser femininas. Beleza? Então, ó, 6. É obrigatório o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo as em as regras gerais da administração pública. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista e submete-se às regras gerais, submete-se aos comandos, submete-se aos, sei lá o quê, aos não sei lá o quê, tá vendo, não é? Então, às regras, aos comandos. Se eu coloco o masculino e dei o aos, quem se submete, submete a. Se teve o S, é porque teve o artigo que acompanha o substantivo. Então, aqui a crase é facultativa ou obrigatória? É obrigatória porque teve preposição, e se o substantivo está no plural e esse termo está no plural, então é claro que vai haver fusão, logo vai haver crase. Estão vendo que não está tão difícil? Questão número 7, nossa saideira. Em a vida, é facultativo o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo a. Ó, por isso, o aparecimento da argumentação está ligado à vida em sociedade e principalmente ao surgimento das primeiras democracias. Vocês estão vendo que podemos falar que está ligado ao povo, por exemplo. Está ligado ao povo. Está ligado sei lá, tá vendo que eu tô ruim de palavra masculina hoje, né, meu povo? Ao surgimento, como apareceu aqui na frente. Então, se eu tiro uma palavra feminina e coloco uma palavra masculina, e no lugar do a dá o ao, é porque teve preposição e artigo, então a crase não é facultativa, a crase é obrigatória, até mesmo pelo paralelismo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se o primeiro termo teve preposição e artigo, então o segundo tem de ter preposição e artigo. Então a crase é facultativa? Não, a crase é obrigatória neste caso. Amém? Então, muito bem, muito bem. Cumprimos a nossa missão, resolvemos aí questões, revisei os pontos principais, e eu espero que tenha ajudado a revisar esse ponto, porque em toda prova vai ter, no mínimo, uma questãozinha, e também é determinante para a sua produção de texto. ST, CNJ e Tribunal Superior Eleitoral, na sua redação, cada erro vai ter peso 10. Olha que perigo. Deixa eu só voltar lendo agora. Bianca, eu estou melhor agora, professora. Minha voz está curando. Oh, meu Deus.
A senhora poderia voltar com suas aulas lindas do método ao vivo? Eu estou tão atarefada, Bianca, que ao vivo tá difícil, acredita? A gente até estava fechando, estou até fechando agora daqui a pouco a gente vai fechar uma turma, que eu estava tendo aulas ao vivo, mas a gente já está encerrando. Aí eu não sei se agora eu consigo colocar novas aulas ao vivo. Que Deus abençoe e proteja a sua vovozinha. Saudade de você, Bianca maravilhosa. Maria das Graças, boa noite, professor. É quase certo que o Estado de Minas aplicará um novo. Eita, outro concurso, porque teve recentemente, hein? Porque poucos candidatos foram aprovados. O último concurso para a Secretaria de Educação lá de Minas foi FGV, poucos aprovados. E Tribunal Regional, TRF da primeira região, banca FGV. Já está decidido, hein? Então, pronto. Fechamos aí, zeramos a nossa missão de hoje. Venha fazer parte do método RIS de aprendizagem. A gente tem um curso completo para o Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ter acesso ao método RIS, ao curso de 250 questões da banca Sebrasp, interpretação de texto, e eu vou gravar agora um curso novo, atualizadíssimo, com questões de 2024, tá bom? É só entrar lá no meu site, alinerise.com.br. Obrigada, obrigada. Maravilha, professora Bianca faz o método. Bianca está no método, exatamente. Então, pronto. Um beijo para todos. Eusinete, Cristina, Adriane, José, Erenilda, que Deus abençoe e proteja. Boa semana e até a próxima quarta, ao vivo, às 19 horas. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau.